Vamos abrir aqui no livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Apocalipse, capítulo de número 3, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo de número 3. O Apocalipse é o livro da revelação, que revela os acontecimentos futuros. Mas ele também é um livro que nos traz ensinamentos para a vida cristã. E aqui no versículo de número 3, do capítulo 1, do livro de Apocalipse, o versículo diz: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, bem-sucedido, realizado. Aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Queridos, eu gostaria de falar com todos vocês nesta manhã a respeito de 4 coisas importantíssimas citadas aqui no versículo 3 do livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu quero começar de trás para frente. Ele diz: porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que a Bíblia está dizendo estar próximo? O tempo da volta de Cristo. O tempo de Jesus buscar a sua igreja. O tempo do arrebatamento. O tempo da nossa partida deste mundo de aflição, desse mundo de horrores que nós vivemos, que segundo a Bíblia, esse mundo jaz no maligno. Nós devemos viver uma vida como se Cristo voltasse daqui 30 segundos. A nossa vida tem que ser uma vida de responsabilidade. Responsabilidade com Deus, responsabilidade com a igreja que nós frequentamos, responsabilidade com a nossa família. Lógico que toda essa responsabilidade pautada na palavra do Senhor, porque o tempo está próximo. Nós não podemos viver a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós precisamos entender que a qualquer momento o Senhor pode vir buscar a sua igreja. E mesmo que isso não aconteça, pode ser também o momento da nossa partida. Porque muitos partiram e irão partir antes da vinda de Cristo. E eu sempre digo, brinco com as pessoas, que todo mundo está na fila. E não é por idade, é de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos estar preparados. E eu pergunto para você, você está preparado? Se Jesus te buscasse hoje, a sua alma iria para onde? Da maneira que você tem vivido a sua vida, você tem verdadeiramente zelado pela sua vida espiritual. Muitas vezes nós temos zelos de tantas coisas, somos zelosos em coisas que não irão acrescentar absolutamente nada na nossa salvação. Muito pelo contrário, algumas coisas que nós temos zelo só irá nos afastar do que é mais importante, que é da nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos viver uma vida de vigilância, porque a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos ter essa vida de vigilância, compromissada com a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Nós temos visto tantas coisas acontecerem aí, cumprindo-se as Escrituras Sagradas. Esses dias atrás teve tremor de terra na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Já houve também rumores no norte de Minas, em várias partes do Brasil. Antigamente nem se falava isso no Brasil. Mas isso são os sinais que Cristo está para voltar, para buscar a sua igreja. O tempo está próximo. Mas o diabo, nosso adversário, ele quer hipnotizar a igreja, cauterizar a mente e o coração da igreja, para que a igreja não perceba os sinais da volta de Cristo. Para que a igreja não esteja ciente dos sinais da volta de Cristo.
Não deixe que isso aconteça. O que eu tenho que fazer para que o inimigo não consiga cauterizar a minha mente, o meu coração, acerca da volta de Cristo, acerca das coisas de Deus? Aí agora eu quero voltar no início do versículo, quando a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que lê. A primeira coisa, para que o inimigo não consiga cauterizar a minha mente e o meu coração a respeito das coisas de Deus, as coisas do Senhor, é ler. Há uma diferença muito grande entre ler e ler. Há muitos que leem, mas nada entendem. Outros leem e não assimilam. Então há uma diferença muito grande. Eu preciso ser uma pessoa que lê mais a Bíblia, porque a leitura da palavra vai enriquecer o meu conhecimento, vai me dar uma visão a respeito das coisas de Deus. Eu não posso ser uma pessoa que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa e não a pego para ler, para consultá-la para as minhas decisões. Eu preciso ter uma vida de leitura. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que não gosta de ler. É uma geração que passa horas e horas com o celular na mão, consultando as redes sociais, postando fotos, querendo saber da vida dos outros, gastando o tempo que verdadeiramente não vai trazer nenhum benefício para elas. E muito pelo contrário, só se afastarão de Deus por estarem agindo dessa forma, dessa maneira. Nós temos várias literaturas que nós temos distribuído aqui na igreja para as pessoas. Eu acredito que a maioria das pessoas que recebem essas literaturas que nós temos aqui, entregue para as pessoas, elas não têm lido os livros que nós entregamos aqui. Isso é um mal muito grande. Sabe por quê? Porque não basta você ter o livro, é preciso você ler, aplicar-se à leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, ela vai fazer um bem muito grande. Eu vou citar aqui alguns benefícios que a leitura da palavra de Deus vai nos trazer. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a leitura das Escrituras, ela nos ensina a temer ao Senhor. Ela nos ensina a temer a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 18. Deuteronômio, capítulo 17, verso de número 18. Esse capítulo 17, ele fala a respeito dos deveres dos reis, quando assumiam a sua posição de reinado, no reinado. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, como diz em Apocalipse 5:10. E aqui ele diz uma coisa muito importante no verso 18 e verso 19. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado, quer dizer, uma cópia desta lei, de um livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerás o quê? Todos os dias da tua vida, para que aprendas ao quê? A temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Então, uma das coisas que era a ordenança dada por Deus aos reis era que eles tivessem uma cópia da lei e que eles lessem todos os dias, para que eles aprendessem o quê? A temer ao Senhor e guardar os estatutos do Senhor. A leitura da palavra, ela provoca, ela traz dentro do nosso coração um temor. O que é temor? Temor não é medo, mas é um respeito pelas coisas de Deus. É um respeito pelas coisas de Deus. E nós temos visto hoje
o que mais é notório é o desrespeito às coisas de Deus. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Eu não estou falando aqui do mundão, das pessoas que não conhecem a palavra. Eu estou falando dos próprios crentes. Daqueles que estão, às vezes, dentro da igreja, mas estão faltando com respeito às coisas de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida. Ele nos livra do mal. Então, quanto mais eu leio a palavra, medito nas Escrituras Sagradas, Deus vai produzindo, através da sua palavra, o temor, o respeito pelas coisas do Senhor, o respeito pelas coisas de Deus. Às vezes acontecem situações, são chatas, mas infelizmente às vezes a gente tem que tocar nesse assunto. Por exemplo, num culto como esse é inadmissível que na hora de uma pregação a pessoa possa estar com o celular ligado, tirando fotos, com o celular ligado para poder conversar com outras pessoas pelo WhatsApp. Um dia desses eu estava aqui pregando e tinha uma senhora filmando o culto o tempo todo. Não que ela não possa filmar. Se ela quiser o culto, nas redes sociais o culto está lá. Né? Mas, porque se todo mundo se preocupar em filmar o culto ou tirar uma foto na hora da pregação, elas não vão prestar atenção na palavra de Deus. Elas não vão ouvir nada daquilo que a palavra de Deus estará ensinando. Então nós precisamos entender que hoje a falta de temor, de respeito às coisas de Deus, ela está relacionada à falta da leitura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a temer a Deus. Ela produz temor no nosso coração. Ela produz temor. Eu sou da época que chegava na igreja, quando na minha época de membro, eu procurava chegar antes do culto começar, eu dobrava o meu joelho. Naquela época que era cadeiras de madeira ainda, depois que veio cadeira de plástico, depois veio banco de madeira, aí depois que vieram as poltronas. Eu me ajoelhava ali e clamava a Deus, orava, buscava a Deus, pedindo: Deus, usa o meu pastor hoje, para que ele pregue uma boa palavra, para que a palavra seja alimento para a tua igreja. Todas as vezes fazia isso. Chegava mais cedo, orava, buscava a Deus. E hoje a gente pouco vê isso. A gente vê às vezes obreiro chegando tarde, vai trabalhar na obra de Deus, e a Bíblia diz para não pôr a mão sobre alguém de forma precipitada. Por que a Bíblia diz isso? O que é pôr a mão em uma pessoa de forma precipitada? Sem orar antes. Eu preciso entender o ambiente que eu estou inserido. Antes de pregar, eu fico em espírito de oração ali no escritório, eu coloco uma canção, um louvor, e eu vou pedindo a Deus me inserir no ambiente dele, do culto, daquilo que o Espírito Santo quer que eu ministre. Mas você percebe que muita gente estão no culto, mas estão fora do ambiente divino. Estão entendendo? Quem pode entender isso? Elas estão no culto, mas elas não estão dentro do ambiente que o Espírito Santo está produzindo. Elas estão fora daquele ambiente, fora daquele contexto de Deus, aquele contexto divino. Mas sabe por quê? Porque o temor a Deus nos insere no contexto divino. E a falta dele faz a gente ficar do lado de fora. Você pode estar no culto, mas fora do contexto divino. Não vai adiantar nada. Então eu preciso ler. Eu preciso meditar na palavra de Deus de noite, para ela produzir no meu coração esse temor, esse respeito que vai me fazer cada vez mais temente ao Senhor. Outra coisa importante sobre a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus,
ela traz para o nosso coração gozo e alegria. Se você está triste, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem palavra de esperança, tem palavra de conforto, tem palavra que vai fortalecer o seu coração e vai tirar toda a tristeza da sua alma. As pessoas hoje vivem tristes, deprimidas. A doença do século chama-se o quê? Depressão. Depressão, gente. Por quê? Porque o contato com a palavra tem sido pouco. E aonde não tem um contato com a palavra de Deus, começa a aparecer essas doenças da alma. Dá uma melhorada nesse ar aí do salão que está muito frio. Está gelado que só. Daqui a pouco nós vamos virar gelo aqui. No salão todo. Tá? No salão todo. Então nós precisamos estar inseridos nisso. Na leitura da palavra. Olha o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias capítulo 15. Versículo de número 16. Jeremias é tido na Bíblia como o que, ministro? Profeta? Chorão. Por isso, olha o que saiu da boca do profeta Jeremias. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o quê? O gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Ou seja, está dizendo sentido figurado, não é você comer a Bíblia em si, a folha da Bíblia, mas você se alimentar daquilo que você lê. Lembra que eu disse, é uma diferença entre ler e ler? Muitos leem, mas não assimilam aquilo que estão lendo. Não entendem nada. Eu preciso, quando estiver lendo as Escrituras, como se eu estivesse o meu espírito comendo cada palavra. E cada palavra vai trazer para o meu coração o quê? Gozo e alegria. Vai trazer essa alegria do Espírito Santo. Outra coisa importantíssima a respeito da leitura da palavra. Isso aqui é muito sério. Quem não lê as Escrituras acaba caindo no erro. Toma decisão errada. Cai no erro. Faz coisa errada que Deus não mandou. Planta semente ruim e a colheita também é ruim. Olha o que diz lá em Mateus 22, 29. Mateus capítulo 22, verso de número 29. Posso ler? Vou esperar você achar aí. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 22, verso 29, Jesus disse assim, ó. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só, a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras. E como a gente vai conhecer se a gente não lê? A gente não lê. E a gente erra porque não conhece a palavra. O pior é o que alguns às vezes até erram conhecendo, né? Mas a maioria não. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque se eu conheço a palavra de Deus, quando eu vou tomar as minhas decisões, eu busco uma referência, ó. Eu busco um apoio sagrado, eu apoio a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz isso, então é isso que eu vou fazer. Se a palavra de Deus não diz, então eu não vou fazer. Eu tenho ela como uma referência para tomar minhas decisões.
Diga, a palavra de Deus é a minha referência para tomar decisões. Quem está entendendo? Quem está dormindo aí, diga amém. Não tem ninguém dormindo, né? Mas eu estou vendo pelo menos 2 aí, né? Fala para o irmão que está do lado aí, meu irmão, desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Alguém diz assim, mas eu trabalhei hoje, a noite toda, e vim para o culto. Que bom que você é esforçado assim, né? Eu estou acordado desde da 1 da manhã. Outra coisa importantíssima. Não ler a palavra de Deus nos afasta do propósito e do projeto de Deus. Como é que eu vou saber o propósito, o projeto de Deus para a minha vida se eu não ler a palavra? Deus vai mandar um anjo, pastor. O anjo vai descer de branco, vai dizer, filho meu, filho meu. Se ele quiser, ele até manda, mas normalmente não é assim. Deus trata conosco através da sua palavra. Deus trata conosco através da sua palavra. Então nós precisamos entendê-las. Olha que interessante, eu vou buscar um texto que você já conhece, mas eu quero citar o exemplo desse texto, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 25. Eu gosto muito desse texto. Tem muitas lições de Deus para nós. Lucas 24, 25. Eu vou ler do 25 ao 27, tá? Posso ler? Olha que coisa linda. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Vamos entender o que está se passando aqui no que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado e no terceiro dia Jesus ressuscita e aparece inclusive para algumas pessoas. Só que antes de Jesus ele ressuscitar, quando ele ainda estava entre os seus discípulos, ele disse que eles permanecessem em Jerusalém, porque lá eles receberiam o quê? O Espírito Santo viria sobre eles, né? Então, 2 discípulos, ao invés de permanecer em Jerusalém, eles vão a caminho de Emaús. Olha, quando a pessoa não lê a Bíblia, ela não entende o propósito de Deus. Eles se ausentam de Jerusalém, eles saem do lugar onde estava o projeto de Deus para a vida deles. Começava ali, porque eles iriam continuar a obra que o próprio Cristo havia começado. E eles estavam tristes, conversando um com o outro acerca do que havia acontecido. Sabe por quê? Eles tinham uma visão errada. Sabe qual a visão que eles tinham de Cristo? Naquela época o Império Romano exercia domínio sobre o povo de Deus, sobre as pessoas daquela época. E olha que interessante, eles achavam que Cristo ia combater o império que os dominava com espada, com escudo, com lanças, com armas, mas o reino de Jesus,
ele veio estabelecer não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então eles estavam caminhando frustrados, porque eles entendiam que Jesus viria para lutar contra aqueles que exerciam domínio sobre eles. E eles então tristes, caminhando, conversando, indo para Emaús, saindo do lugar onde eles não deveriam ter saído. O projeto de Deus estava ali. Olha que interessante. E Jesus vai atrás deles. Eles conversando e tal. E Jesus trocando conversa, e eles nem percebem que é Jesus. Nem percebem. E eles começam a falar a respeito das coisas que havia acontecido lá em Jerusalém, como Jesus havia padecido da mão das pessoas, castigado. E ele disse, e muitos disseram que ele ia ressuscitar, hoje é o terceiro dia, apesar de que alguns disseram que viram ele em algum lugar lá. Aí Jesus disse para ele assim, nécios e tardios e tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Nécios sem entendimento, sem conhecimento. Aí diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27 é o principal. Aí ele diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Naquela época não existia Novo Testamento ainda. Era só o Velho Testamento, a lei. E Jesus começa a explicar para eles. Jesus começa a ler para eles, para que eles entendessem que eles estavam fora do projeto de Deus. Estavam fora. Eles estavam fora. Se você não ler a Bíblia, se você não buscar, se aplicar a leitura da palavra, você vai ficar fora do projeto de Deus. Sabe por quê? Porque você vai seguir seu coração. Eles estavam seguindo o próprio coração por causa da tristeza e da frustração que eles carregavam. Porque eles entendiam que Jesus viria para poder guerrear contra aqueles que exerciam domínio sobre eles de forma física, com escudo, com espada, com lanças. E eles estavam frustrados, distanciando-se de onde eles não deveriam ter saído. Às vezes acontece isso. Quer entender o plano de Deus para a sua vida? Leia a palavra. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos voltar para o Apocalipse. Capítulo 1, verso 3. Aí ele diz, bem-aventurado é aquele que lê. Nós já vimos. E agora o que ele diz? E os que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, as que estão aqui no Apocalipse, mas pode se estender também a toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada por Deus, ela tem sempre algo a nos ensinar. Então ele diz, bem-aventurado também aquele que ouve. Por quê? Primeiro, irmãos, existe uma coisa que Deus, Ele trabalha constantemente dentro do nosso coração. O que Deus trabalha constantemente dentro do nosso coração? A fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem uma coisa que Deus trabalha em nós é a fé, porque a fé é tudo. É a fé que nos faz vencer os vales que enfrentamos. É a fé que nos faz enfrentar dificuldades e sair delas vitoriosos. E olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso de número 17. Romanos capítulo 10,
versículo de número 17. Romanos capítulo 10, verso 17. A Bíblia está dizendo que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que Deus trabalha a fé em nós? Através de ouvirmos a palavra de Deus. É por isso que é importantíssimo eu ouvir a palavra. Eu acredito que já deve ter acontecido com você chegar na igreja para baixo. Aí você recebe uma palavra, aquela palavra, ela traz ânimo e esperança para o seu espírito. E aquele abatimento de espírito vai embora. Por quê? Porque a fé foi aguçada dentro do seu coração através da palavra que fora ministrada. Porque se tem uma coisa que Deus tem preocupação em trabalhar em nós, é a nossa fé, irmão. É a nossa fé. Porque o que nos fez vencer as batalhas e chegar até aqui foi a fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Os heróis da fé, que a Bíblia cita no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, foram homens que viveram provações terríveis, homens que foram lançados no fogo. Fala de Moisés, que enfrentou o enorme desafio de tirar o povo da escravidão de 400 anos que estavam no Egito. Você acha que eles conseguiram como? Porque eles eram melhores do que nós? Não. É porque a fé desses homens era trabalhada por Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, para Deus trabalhar esta fé no meu coração. Para Deus aguçar esta fé no meu coração. Jesus faz uma pergunta: porventura, quando o Filho de Deus chegar aqui, ó, nessa terra, ele vai achar fé aqui na terra? Quando ele voltar, será que ele vai achar fé? Se tem uma coisa que o inimigo quer tirar de você, é a sua fé, quer roubar a tua fé. É por isso que ele faz você olhar certas coisas. Hoje o que mais tem é escândalo, né? A Bíblia diz, é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. É necessário, mas ai daquele que o escândalo nunca venha da sua pessoa. Nunca, 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 nunca. E sabe que numa hora dessa o diabo faz você ficar olhando o escândalo, porque ele quer roubar a tua fé. Irmão, o nosso compromisso é com Jesus. Nosso compromisso é com Jesus. Eu não estou nem aí o que acontece por aí. Eu sei aonde eu quero chegar. Sabe onde é que eu quero chegar? No céu. Meu objetivo é o céu. Meu projeto é o céu. E para chegar lá, não dá para chegar se não for pela fé. Porque senão a gente para no meio do caminho. É ou não é verdade? Quanta gente desiste, né? Então eu preciso estar constantemente ouvindo a palavra. Outra coisa, o ouvir a palavra de Deus nos dá a capacidade também de produzir frutos. Sabia disso? Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais aumenta a minha capacidade de produzir frutos. Eu só consigo produzir frutos
através da palavra de Deus, está entrando no meu coração. Olha que bonito, Mateus 13, 23. Mateus capítulo 13, verso 23. A Bíblia fala sobre a palavra da semente, os vários solos que as sementes caíram. E aí ele diz aqui, olha que interessante, eu gostei muito desta última parte, que é o verso 23, onde ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra. A boa terra, pessoal, essa terra que a Bíblia está dizendo, ele está citando uma parábola, fazendo uma comparação. Essa terra é o nosso coração, tá bom? E ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E o que acontece? Dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e o outro produz 30. Olha só que interessante. Uma coisa está ligada à outra. Primeiro, o ouvir a palavra, ela traz a fé, faz a fé ser aguçada dentro do meu coração e, consequentemente, me dá a capacidade de produzir frutos. Bom, vamos terminar agora? Sim ou não? Só falta mais 30 minutos. Voltando lá para o Apocalipse. Então é importante ler, é importante ouvir, mas se você ler e se você ouvir e não guardar, não resolve. Voltando lá, ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Aí vem a importância de se guardar aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu. É preciso a gente guardar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 2,13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Eu preciso ter o passo completo disso. Não posso deixar a coisa ficar incompleta. Romanos capítulo 2, verso 13. Coloca aí, produção. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então é importante ler, é importante ouvir, mas eu preciso guardar, praticar o que ela diz. Porque só ouvir não justifica. O que justifica é o que pratica. Pratica a palavra de Deus. E a prática dela, da palavra de Deus, é quando a gente enfrenta as questões da vida. Como assim? É quando eu me deparo com situações que eu tenho que aplicar aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi. Isso acontece lá fora, não é aqui dentro. É quando o seu patrão te chama a atenção, você fica com raiva dele e você diz assim: Deus, perdoa esse fulano de tal aí, em nome de Jesus. Abençoa a empresa, faça essa empresa prosperar. Porque se ela prosperar, eu também vou prosperar. É quando alguém te fere e você diz: Deus, eu perdoo esta pessoa em o nome do Senhor Jesus.
significa que você está guardando aquilo que você está lendo, ouvindo. E é nessa hora que você é justificado. É nessa hora. Eu preciso fazer isso. Preciso agir dessa forma. Preciso proceder dessa maneira. Irmãos, eu vou mostrar um texto para vocês que eu gosto muito. Você sabe que eu não sou contra Maria. Eu acho que Maria, ela deu a sua parte de contribuição para cumprimento do plano divino aqui na terra. Mas ela não é digna de ser adorada. Adorar, nós adoramos só a Jesus. Amém? Mas respeito as pessoas que acham, que pensam diferente. Mas apesar de não concordar. E Jesus falou uma coisa interessante aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 27. Olha que interessante. Lucas 11, 27. As pessoas viram Jesus fazendo a obra de Deus, curando enfermos, expulsando demônios. E aí, olha só. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que te amamentastes. Jesus poderia ter ficado assim, todo feliz, né? Estava falando de quem? Da mãe dele, né? Mas olha o que ele respondeu. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está vendo? Ele podia ser uma pessoa até bem, né? Passado o pano, né? Não, você está falando bem da minha mãe. Minha mãe é uma mulher de Deus, isso mesmo. Não, peraí, não. Está errado. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Ou seja, praticam. Você quer ser bem-aventurado? É ouvir você praticar. A gente tem que tomar um cuidado até com os elogios, né? Porque os elogios podem fazer a gente perder a linha. Sabia? Pode fazer a gente perder a linha e entrar numa coisa assim. A pessoa te elogia e porque ela te elogiou, você não a corrige do jeito que ela precisa ser corrigida. Um elogio pode tirar você do caminho, toma cuidado. Ser elogiado é bom, mas desde que a gente saiba assimilar bem aquele elogio. Um dia uma pessoa levantou no culto e disse: servo meu, vejo que tu és o homem de Deus. Eu falei: irmão, senta aí que você não contou nenhuma novidade. Ô irmão, por que eu disse isso? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica do nosso espírito que nós somos de quem? De Deus. Precisa de alguém ficar falando isso? Se o Espírito Santo já testifica aqui dentro. Porque quem é de Deus sabe que é de Deus, é ou não é verdade? O Espírito Santo está testificando de dentro de você. Você é de Deus, você é meu, você é propriedade exclusiva do Senhor. O Espírito Santo testifica do nosso espírito, que somos de Deus. Então toma cuidado muitas vezes com certos elogios. Porque ele pode impedir você de aplicar a correção e falar a verdade. Estava elogiando a mãe de Jesus. Mas ele diz:
Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra e aguarda. Tem que ouvir, tem que guardar. Né? O culto hoje está, que bênção, graças a Deus. Olha, irmão, você tem que ouvir e guardar a palavra, já é o bastante, você não precisa ficar elogiando. E outra, vou dizer para você, quem sabe quem é, se você sabe quem você é diante de Deus, você não precisa de ninguém para dizer, você já sabe. Né? Lembra da canção que a gente canta sempre aqui, da canção? Eu sei quem sou quando olho em teus olhos. Eu sei quem sou quando eu ouço a sua voz. Quanto mais perto de ti, mais entendo em quem me tornei. Me tornei seu filho, filho amado. Seu amor me deu um novo ânimo. Atraído fui até a cruz, onde vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi então que entendi o que fez por mim. Derramou seu sangue carmesim. Sou teu filho amado. Sou teu filho amado. É isso que nós somos. É isso que somos. Quanto mais perto de Deus, a gente tem a convicção de quem nos tornamos em Cristo. Né? Essa canção, Deus me deu a letra dela no momento de muita intimidade com Deus. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração a letra, eu fui escrevendo. Só que, no momento, eu entendia que Deus estava mostrando para mim a importância de estar perto dele para entender quem a gente é. Eu guardo muito uma palavra, quando o Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 115, que fala sobre idolatria. Esse Salmo tem uma parte que diz que a gente se torna semelhante a quem a gente adora. Quem é que já leu essa parte? Que a gente se torna semelhante. Quem adora a imagem de escultura vai se tornar semelhante a ela. Mas quem adora a Deus? Olha lá, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Então, a adoração a Deus me faz cada vez mais ser igual a Ele. Então, que adorar só Jesus. Eu quero encerrar agora com Mateus capítulo 7, verso 24. E olha que não estou citando todos os versículos que eu reservei aqui, eu estou pulando alguns. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, guardam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus está falando dos dois fundamentos. Daquele que ouve a palavra e pratica, o que ouve não pratica. O que não pratica, ele fala que é o homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e no momento da chuva, da tempestade, que representa as provações da vida, a casa caiu, se desfez. Mas aí, ele fala do homem prudente. E quando ele cita, ele diz, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem
prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Veja que interessante. Eu entendo aqui o que Jesus falou, que o fato de eu ouvir a palavra e colocá-la em prática, me dá o quê? Desenvolve em mim o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Desenvolve o quê? Alguns falaram aí, acertaram. Mas eu quero ouvir o som mais forte. O que é? Prudência. Meus parabéns. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem, o quê? Prudente. Então eu entendo que guardar, praticar a palavra de Deus, me dá o quê? Prudência. Você vai edificar onde tem fundamento. E o fundamento é Cristo. O que não é, o insensato é o que ouve, não pratica. Ele leva a vida igual o Zeca Pagodinho canta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí ele vai ver onde é que ele vai parar no final de tudo. Né? É o insensato. Como diz o ditado popular, o ministro Mateus, vai levando a vida empurrando com a barriga. De qualquer maneira. De qualquer jeito. Né? O não ouvir, o não praticar, o não guardar a palavra, desenvolve em mim a insensatez. Mas o ouvir, o guardar, o praticar a palavra de Deus, desenvolve em mim a prudência. A Bíblia diz que o homem prudente, quando ele vê o mal, ele se esconde. Mas o simples prossegue e sofre a pena. Ele é prudente. O mal está vindo, não vou ficar aqui não. Eu vou me esconder em Deus. Ouvir a palavra, guardá-la, desenvolve no meu coração cada vez mais essa prudência. Um amigo meu uma vez, ele falou assim, todo feliz, comprei um pedaço de terra bem lá no interior, lá a gente fala, na beira do rio. Na beira do rio. Vou construir. Falei, rapaz, você tem que ver na época da cheia. Até onde a água vai, para você ver onde é que você tem que construir, né? Que está bem próximo, né, mesmo do rio. Eu pelo menos dei a dica, né? Não fiquei, terreno não é meu. Eu pelo menos falei, espera a cheia e não construa assim antes você ver o limite. Até onde a água chega, né? E ele foi construindo, irmão. A insensatez do cidadão. Irmão, mas quando choveu, deu época da cheia. Não deu nem entender terminar. A água foi, inundou tudo ali. Ele falou, sabe que você tinha razão? Eu falei, você tem que ser prudente. Você perdeu tudo aquilo que você investiu até onde você tinha construído. Não tinha terminado, mas perdeu tudo. A prudência faz a gente calcular as coisas, pensar nas coisas antes de fazer. Isso é prudência. Isso é prudência. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui, olha aqui para mim que agora eu vou sentar o cajado, viu? Não vai doer não, depois fica bom. Muitos de vocês têm dívida porque são irresponsáveis. Você vai comprar o que você não tem condições de pagar, você entra em situações que não é para entrar. E aí você vem pedir oração dizendo que o demônio entrou na tua vida e você está devendo para todo mundo. Não está devendo para todo mundo porque você foi insensato.
Porque o prudente faz o cálculo antecipado para não entrar numa dessa. Aí você vem, Satanás, Camilo, olha, ele entrou na minha vida, eu estou devendo para os agiotas. Não é diabo, é você. Você é irresponsável. Você é insensato. Porque o prudente, ele faz os cálculos antes. Ele se prepara. E não é fazer o cálculo tipo assim... Bom, eu ganho 10. Se eu fizer uma prestação aí de pelo menos de 8, eu consigo. Não consegue nada. Você vai comer o quê? Você vai comer o quê? Você não é prudente. Irmão, e aí depois a pessoa chega aqui, ora para eu prosperar. A gente ora porque é nosso dever. Mas você precisa administrar melhor suas finanças. Quem não administra bem as suas finanças é insensato. Ouça a palavra de Deus e pratique, porque ela vai produzir em você a prudência. Aí o que acontece? Ô irmão, você tem aí tanto para me emprestar? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Se alguém da igreja, seja obreiro, seja ministro, seja membro, pedir dinheiro emprestado, não empreste. Não empreste. Não faça isso. Porque Deus pode estar tratando com aquela pessoa e você está pondo a mão onde Deus está tratando. Não faça isso. Um tempo atrás, uma pessoa disse assim, senhor, precisa falar para as suas ovelhas pagar o que deve. Foi por quê, irmão? Porque eu pedi um dinheiro emprestado para uma pessoa e ela não me devolveu até hoje. Você veio perguntar para mim se você deveria emprestar ou não? Então, não pergunta. Aí sabe o que acontece, irmãos? Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Aí falou, não vou mais nessa igreja, porque eu emprestei para fulano e ele não pagou. Aí a pessoa sai da igreja, fica chateada, aborrecida. Não faça isso. Não faça isso. Tome cuidado com esse negócio. Isso é perigoso, gente. Perigoso demais. A gente tem que ter cautela com essas coisas. Aí você pode achar assim, mas o senhor está sendo muito rico se a pessoa estiver precisando. Se ela estiver precisando, irmão, a gente faz uma cesta básica, a gente já deu várias cestas básicas para poder ajudar a pessoa aqui. Ou então, você dá e não espere receber de volta. Viu? É melhor dar, porque senão você fica com a expectativa de receber de volta, você fica frustrado depois. A frustração, ela vem do quê? De uma expectativa, é ou não é? Então é melhor. Evite. Não fica chateado comigo não, mas eu tenho que falar essas coisas. Eu tenho que falar essas coisas. Na época da pandemia, irmãos, teve um irmão empresário, doou várias cestas básicas. Nós ajudamos bastante pessoas aqui, na época da pandemia. Então, eu preciso desenvolver a prudência, ouvindo a palavra, praticando. Porque algumas pessoas, lógico que eu não vou generalizar, mas algumas pessoas estão em dívidas, estão devendo, porque são insensatas, irmãos. Esses dias eu falei com a minha filha, aprenda a guardar, viu? Não gasta tudo que você ganha, não. Trabalhe, pegue o que você vai gastar para você viver,
E sempre guarda alguma coisa. Sempre guarda, vai guardando. Vai guardando. Deixa lá guardado. Tem gente que se der 100 mil reais todo mês na mão da pessoa, não dá, sabia? Não dá. Ela não dá. Com 100 mil ela fica endividada, ô pastor. 100 mil. Sabia disso? Porque não desenvolveu a prudência para lidar com dinheiro. Tem gente que não sabe lidar com dinheiro, irmão. Eu preciso desenvolver a prudência para saber lidar com dinheiro, saber viver com dinheiro. Porque tem gente que não sabe. E aí você vai e entra por um caminho que não é para entrar. Desculpa falar isso, mas eu estou falando para o teu bem. A gente quer o seu melhor e não o pior. A gente quer que você viva bem, não mal. É assim que a gente vive. Amém? Vamos despedir do pessoal de casa dando uma salva de palmas para Jesus.